Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros, e o livro de hoje é Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Esse livro maravilhoso, super atual, é um livro que ele foi escrito em 1932, mas muito do que o Aldous Huxley fez aqui no livro, já que era uma projeção para o futuro dentro de uma distopia, vai ficando cada vez mais interessante, cada vez mais importante, porque a gente vai percebendo que algumas das coisas que ele, vamos dizer assim, previu para o futuro, tem paralelos bem interessantes com a nossa realidade hoje em dia. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, quem foi o Aldous Huxley? Ele era um autor inglês que estudou medicina e literatura inglesa. Ele recebeu durante a sua vida 7 nomeações para o Nobel de Literatura, não ganhou nenhum. Passou um tempo vivendo na França e também na Itália na época do Mussolini, mas se mudou para os Estados Unidos morando em Hollywood, onde passou a escrever roteiros para filmes. Isso é bem interessante de perceber porque a gente vai notar aqui uma linguagem cinematográfica, como se tivesse uma câmera levando a gente de um objeto para um outro, de um personagem para o outro, até mesmo de um local para o outro, onde duas cenas se passam simultaneamente sem que a gente se perca. O autor tem uma habilidade muito grande de tornar as cenas visualizáveis, você não se perde. O autor é muito habilidoso. E sobre o que é essa sociedade aqui, que eu já falei para vocês, que era uma distopia, que inclusive faz parte daquela grande tríade, né? Que é o 1984, do George Orwell, e o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Junto com esse aqui são 3 livros que formam as grandes 3 distopias que nós temos hoje em dia. O que é que vai acontecer aqui neste ambiente? A gente vai acompanhar uma Londres futurista, onde as coisas se passam de uma maneira bem diferente entre aspas, do que acontece na nossa realidade. Porque tem alguns paralelos que a gente pode fazer, sim. Então nós vamos acompanhar aqui um mundo onde as pessoas elas são produzidas dentro de fábricas que têm linhas de produção inteiras, e aí esses óvulos eles vão crescendo e se desenvolvendo de uma maneira bem interessante, que é o processo de Bokanovskização, onde eles conseguem fazer com que um óvulo só se multiplique várias vezes em outros óvulos, e aí eles conseguem fazer vários seres humanos iguais em números de 30, 40, 60, 80 seres humanos ao mesmo tempo. Isso porque eles acreditam que produzindo seres humanos iguais para realizar determinada tarefa de forma igual, eles conseguem uma melhor execução naquela tarefa. Isso ajuda a manter uma estabilidade no trabalho. Eles vão separar inclusive esses bebês e seres humanos aqui em castas diferentes, que seriam desde os Y, que são os mais simples, até os alfa++, que são os mais complexos. Aqui nessa sociedade também vai haver um condicionamento hipnopédico, enquanto as crianças elas vão dormindo ali, os bebês também, eles colocam caixas de som que vão repetindo coisas para aquelas crianças introjetarem aquilo no comportamento delas de acordo com o que eles queiram que elas façam, ou de acordo com o grupo qual elas participam, ou a função que elas vão exercer. Nesse mundo também eles condicionam as pessoas através de sensações físicas para que elas possam gostar ou rejeitar determinadas coisas também de acordo com as suas funções. Eles estimulam as pessoas aqui a fazerem sexo com várias pessoas e sem nunca se apegar realmente a ninguém. Isso porque eles querem estimular um comportamento que é as pessoas não terem mais ligações afetivas com ninguém, para que elas não possam formar famílias, porque se eles formarem famílias, o que também quebraria aquela estabilidade. Conceitos como Deus, religião, aqui foram afastados. Por quê? Nessa sociedade aqui, a justificativa deles é essa, eles agora não têm mais doença nem envelhecem. A ciência avançou a tal ponto que as pessoas elas chegam aos 30 anos e depois, passando por determinados tratamentos de saúde, mantêm a aparência e o vigor perfeitamente até os 60 anos, quando de repente eles morrem. E também outra coisa que tem aqui é o soma, que é uma droga que ela é muito potente, mas ela não vai dar os efeitos adversos que outras drogas dão. Então aquelas pessoas quando ficam tristes ou ficam chateadas, é só tomar ali o soma que fica tudo resolvido. Portanto, eles não acreditavam mais que precisavam de Deus, já que a função da religião dentro da sociedade, que seria auxiliar nessas necessidades físicas quanto emocionais e morais, foram substituídos pela ciência e pelo prazer sem limites. Então eles simplesmente afastaram ali a religião e os conceitos de religião antigas.
Eles até têm uma religião, entre aspas, aqui, mas não é nada a ver com um sentimento profundo ou nada do tipo. É mais um momento onde eles vão fazer uma adoração ao próprio prazer sexual, onde eles vão tomar o soma ali e promover orgias. Ficar sozinho aqui é uma coisa terrível. Se você ficar sozinho, é considerado um comportamento inadequado, porque se você ficar muito sozinho, você começa a reflexionar e a ter ideias próprias, o que é considerado alguma coisa perigosa nessa sociedade aqui. E pessoal, a explicação para tudo isso e como foi que essa sociedade acabou se construindo é que aconteceu uma tal de Guerra dos 9 anos. E depois dessa guerra, as pessoas não quiseram mais se incomodar com nada, nem com dores físicas, nem preocupações emocionais, então elas acabaram construindo, edificando uma sociedade que fosse por base apenas nos prazeres para poder manter uma felicidade. Então até mesmo se incomodar com a morte de alguém é uma coisa com as quais eles não vão mais querer se preocupar. Então vai haver condicionamentos aqui para as crianças quando alguém morre ali, e eles dão chocolate para a criançada, porque aí elas vão sentir uma coisa prazerosa enquanto aquela pessoa está morrendo ali, porque aí elas vão desassociar a dor, o sofrimento do instante da morte. E é claro, pessoal, que já perceberam então que essa é uma sociedade muito fria, é uma sociedade muito vazia de sentimentos. As pessoas nem se importam mais umas com as outras de uma maneira verdadeira. É tudo voltado para uma satisfação muito fugaz, momentânea, onde elas se entorpecem ali de prazeres o tempo inteiro para, na verdade, suprimir as suas dores, né? Elas não conseguem, é claro, extingui-las. E aí a gente vai perceber que tem exemplos de pessoas dentro dessa sociedade que vão demonstrar isso. O Bernard é um alfa a mais, mas algo deu errado ali na sua produção, lá na linha de produção, e ele acabou se tornando um pouco mais baixo e mais feio que seus colegas. Ele não consegue arranjar tantas parceiras sexuais como seus amigos, ele fica de fora dos grupinhos de conversa, então ele vai desenvolver um complexo de inferioridade que vai levar ele a reflexionar sobre aquela sociedade ali, como está tudo começando a estar meio errado, ele vai sentir uma insatisfação, nem mesmo o soma consegue aplacar as dores do Bernard. O Helmholtz é um artista, ele não apenas escreve poemas, ele também dá aulas, e ele é muito sensível, muito educado, muito culto e inteligente. Ele também vai sentir que há um vazio, alguma coisa que deveria preenchê-lo não está preenchendo, e ele vai começar a sentir uma insatisfação também. A outra personagem é a Lenina, e ela vai se apaixonar ali por um dos seus colegas de trabalho, o que é algo completamente inadmissível. Até uma colega dela vai chegar para ela e falar: você precisa fazer o esforço necessário, porque é visto como algo completamente inadequado aquele comportamento que ela está tendo. Ela não pode se apegar a ninguém. E aí, para fazer esse esforço necessário, ela vai, porque ela já tem uma pena ali do Bernard, procurar justamente o Bernard. Então o Bernard já estava esperando ali pela Lenina, mas ele também estava tendo uma outra ideia. E é aqui que o livro vai começar a deslanchar, pessoal. Ele vai pedir autorização para sair de Londres, porque tem algumas regiões fora daquelas grandes metrópoles que abraçaram esse estilo de vida e que ficam meio que à margem da sociedade, inclusive um pouco controlado até pelo pessoal aqui dessas grandes civilizações. Então, ele quer ir para lá porque lá ainda tem coisas como religião, família, afetividade. Então, ele está buscando alguma coisa, ele quer que alguma coisa desperte, se encontrar de alguma maneira. É isso que ele está buscando a si mesmo quando ele está indo para lá. E ele vai chamar a Lenina para ir com ele. Só que acontece uma coisa bem interessante. O chefe do Bernard, quando vai dar autorização para ele, deixa escapar que ele também uma vez fez há muito tempo uma viagem dessas. Só que com uma mulher chamada Linda, e aconteceu algum acidente, eles acabaram se separando, e depois ele nunca mais viu a Linda. Ele acredita até que ela deve ter morrido por lá. Quando o Bernard chega com a Lenina lá, eles vão ficar espantadíssimos, mas o Bernard também fica muito encantado. É aquilo que ele queria, ele está encontrando, né? Eles vão chegar no momento em que está acontecendo um ritual ali religioso, que mistura religiões pagãs com religiões cristãs, enfim. E uma das pessoas que eles vão conhecer lá é um tal de John. E o Bernard, quando bate os olhos nele, já vai perceber que ele é completamente diferente de todo mundo ali. Ele tem as características físicas muito parecidas com o pessoal da cidade. Conversando com esse John, vão descobrir que, adivinhem só, ele é o filho do chefe dele com a Linda. E a Linda também está viva morando ali. E o John é esse rapaz que ele tem esses conceitos de heroísmo, de religiosidade, de família.
Ele lê Shakespeare. Em determinado momento ele vai encontrar um livro que são as obras completas e ele vai fazer citações aqui de Shakespeare à torta e à direita. A gente, quando termina de ler, fica com vontade de ler uma coisa de Shakespeare, de tanta coisa que vai ser referenciada aqui. O Bernard, quando encontra com esse John, ele já vai começar a maquinar na cabeça dele uma ideia para fazer o circo pegar fogo. Ele vai chamar então o John e a Linda lá para aquela Londres. E quem é que vai se espantar chamando aquela Londres de Admirável Mundo Novo é o próprio John. Admirável Mundo Novo, ou Brave New World, é na verdade uma frase de Shakespeare. A gente vai começar a acompanhar o embate dessa civilização da selvageria contra a selvageria da civilização. Porque o John, esse rapaz tão culto, tão educado, que ele traz esses conceitos tão nobres enraizados nele, que quando ele vai para essa Londres, que é toda vulgar, fria, ele vai sentir um choque. Então as coisas vão se encontrar, essas duas realidades vão se encontrar. E a gente vai acompanhar aqui o que vai acontecer disso. E aí eu gostaria de acalmar o coração de vocês que estão aqui, que esse vídeo não tem spoilers. A partir de agora, se eu abrir uma situação, eu não vou fechá-la, eu não vou contar para vocês para não estragar a experiência de quando vocês forem pegar o livro para ler. E aí as cenas são, assim, maravilhosas. Nós vamos acompanhar aqui realmente o embate de valores. O livro fica espetacular. Acho que a minha parte favorita da obra é esse encontro das coisas. Tem um momento que vai acontecer aqui no livro que é bem interessante, que é quando o John, ele vai perceber que tem alguém ali morrendo, mas a frieza das pessoas ao redor vai incomodá-lo. E a gente vai ver o que é que vai acontecer disso. Uma coisa que eu não contei pra vocês é que o John e a Linda, eles vão imediatamente se apaixonar quando se veem da primeira vez. Só que os conceitos de amor que a Lenina tem são diferentes dos conceitos de amor que o John tem. E vai ter um momento no livro onde esses valores vão ser colocados aqui em confronto. Pessoal, que cena! Outro momento que é bem interessante aqui é quando a gente vai encontrar um dos administradores aqui dessa Londres explicando tintim por tintim para o John quais são os pensamentos que sustentam aquela sociedade. E eles vão ter um embate aqui de ideias que é uma coisa assim absurda e maravilhosa. E a gente vai percebendo quanto às vezes o administrador tem um sofisma, uma mentira, e aí o John, com poucas palavras, numa simplicidade, já derruba ele de pronto. Tem até um momento aqui onde ele vai falar assim, olha, mas tirando, por exemplo, Deus daqui, e vocês não estão resolvendo os problemas, vocês estão simplesmente fechando os olhos para não vê-los. E vocês suprimem isso. Simplesmente isso. Vocês não estão resolvendo a situação, né? Tem pessoas aqui que estão sentindo essas dores ainda. Então assim, pessoal, é baita de um livro. Não estou contando tudo para vocês. E que faz realmente a gente parar para pensar sobre o estado de coisas no qual nós estamos vivendo agora. Porque para pensar. Uma sociedade onde as pessoas não querem ver a realidade, nem querem olhar para dentro de si mesmas, vivendo cada vez mais vazios, desconectados dos outros e de si mesmos, cada vez mais tristes, cada vez mais irritados e insatisfeitos, e se utilizando de N número de formas de prazer justamente para tentar alcançar esse alinhamento, essa supressão das dores, esse fechar de olhos sem nunca realmente alcançar o seu intento. Será que Aldous Huxley não acertou aí em alguns pontos da sua previsão? Livro necessário! Atualíssimo! Baita de um livro. Se vocês ainda não pegaram esse livro aqui pra ler, gente, peguem. Não vão se arrepender, ó. É fininho e é delicioso de ler. Muito bem escrito. Bota 11 de 10, sabe? É isso, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal também a crescer. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima!